galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu gostaria de dizer para vocês que eu estou assim com muita, mas muita saudade mesmo de todos vocês. E que enquanto nós estamos nesse período, né, de isolamento social, eu estarei pedindo para vocês fazerem meditação, pedindo aluno por aluno para estar fazendo a meditação, porque assim a gente mata um pouquinho a saudade, não é isso? E aí, hoje nós teremos aula de ciências e vamos começar falando sobre dieta saudável. A dieta saudável, nossa dieta é considerada completa quando ingerimos todos os nutrientes de que o organismo necessita e equilibrada quando o consumo acontece de quantidade apropriada. Então, para ser completa, né, a gente tem que ingerir todos os nutrientes, né, e tem que ser equilibrado, ok? Bom, nós temos aqui algumas dicas para uma alimentação saudável, que devemos fazer no mínimo 3 refeições diárias, né? Que é o de jejum. O que é isso? É o café da manhã, né? E nós temos o almoço e temos o jantar. E o desjejum é a principal refeição. Sabe por quê? A gente passa a noite inteira, né, dormindo, então a gente não está ingerindo nada. Aí de manhã a gente tem que ter aquela alimentação reforçada. Por isso vocês observaram que a tia Rose colocou aqui, olha, que nós temos, né, que ter ingerir, água. Não podemos esquecer de tomar água, certo? Água, temos que estar constantemente bebendo água durante o dia. Frutas, temos que criar o hábito de comer frutas, laranja, banana, maçã, uva e outras mais, né? Também temos que ter o hábito de também consumir legumes, né? Os legumes aqui também, vamos passar esse tomate para cá, porque tomate é um legume ou é uma fruta? É uma fruta, vamos passar ele para cá? Então nós temos que criar o hábito também de comer inhame, batata, cebola, né? Essa batata inglesa, pimentão, a cenoura, abóbora, pepino, tudo isso a gente tem que criar o hábito, né, da nossa alimentação. Eu não gosto de fruta. Começa assim, um dia você chupa uma laranja, aí no outro você já come a maçã, no outro, e aí você vai descobrir a fruta que você gosta, certo? Essa é uma dica. Então o principal aqui é o que? É o desjejum. Aí depois nós temos também o almoço, que no almoço e no jantar é importante consumirmos alimentos variados, né? Principalmente que eu falei aqui, verduras, legumes, né? O jantar deve ser leve, deve ser leve e ocorrer algumas horas antes do horário de dormir. Nunca terminar de jantar e dormir, sempre com antecedência, né? Bom, os lanches entre as refeições precisam ser muito leves, né? Tem que comer frutas ou sucos naturais, são ótimas opções, né? Não devemos consumir doces, frituras, guloseimas, refrigerantes e salgadinhos com frequência, né? Eu sei que é muito bom, a gente gosta, né, de estar comendo, né, de repente um salgadinho, uma coisa assim, mas nós temos que, aqui tá falando com frequência não, né, tudo tem que ser equilibrado. Bom, devemos utilizar o sal com moderação e evitar o consumo de açúcar, certo? Isso daí tá lá na página 130, essa página aqui, ok? Agora nós vamos lá para a página 131, que tá assim, como planejar um cardápio, né? Como fazer isso daí. Vem mostrando aqui nessa 131, vocês irão ler, vocês irão acompanhar aí, que quando o assunto é elaboração de um cardápio saudável, os nutricionistas costumam dar as seguintes recomendações para o desjejum, para o almoço e para o jantar, né?
E aqui fala que o de jejum as pessoas não tomam café. Na maioria das vezes as pessoas falam que não tomam café, porque não tem hábito, porque muita pressa, não dá tempo. Mas é muito importante tomar o cafezinho da manhã, certo? Comer uma fruta, né? E o almoço é essencial, nós temos que ingerirmos saladas, né? De folhas verdes, vegetais crus, né? Porções de legumes, né? Que temos também uma porção de legumes crus ou cozido e proteína em grãos ou ovos. São coisas que a gente tem que estar colocando para fazer parte da nossa alimentação. E vocês irão depois ler aí, acompanhar na página 131, vocês podem ler com calma e ir analisando aí e começar pegando aquele que não tem o hábito, começar colocando, incutindo isso aí na sua alimentação, ok? No jantar aqui, pelo fato de o jantar ser a última refeição do dia, ingerida pouco antes do repouso da noite, os alimentos degustados nele devem ser leves e de fácil digestão. Nesse caso, frutas, sucos naturais e alimentos integrais são ótimas opções, ok? Bom, gente, na página 132, fala sobre a importância da alimentação saudável. O interessante não é a gente comer muito. O interessante é a gente diversificar. E tem que ter um limite. E tem que diversificar. Então, vamos lá. Além de proporcionar boa saúde e evitar várias doenças, a alimentação correta e equilibrada produz outros benefícios, como boa aparência, né? Quando você tem uma alimentação equilibrada, né? Então, você está adquirindo com isso uma boa aparência, capacidade de aprendizagem, capacidade de decisão, combate às dores, bom humor, aumento da expectativa de vida, né? Que quando se tem uma alimentação saudável, a expectativa de vida, nós já vimos sobre isso, não vimos, né? Então, a tendência é nós acrescentar alguns anos de vida, né? Então, nós temos que ter uma boa alimentação. Aumento de energia, que quando a gente se alimenta bem, o que acontece? A gente tem disposição para fazer o que é necessário no dia a dia, não é isso? Bom, e os efeitos da alimentação inadequada? Nós falamos agora sobre várias coisas, né? Quando se tem uma alimentação adequada. Agora, e quando se tem uma alimentação inadequada, uma alimentação errada? O que acontece? Vamos lá. A dieta incompleta e desequilibrada pode provocar sérios danos à saúde. Veja a seguir alguns exemplos. Por exemplo, desnutrição é um caso desse, comum em locais de intensa pobreza. Acontece quando a pessoa não consome a quantidade necessária de alimentos. Crianças desnutridas não crescem normalmente, apresentam dificuldades de aprendizado e não têm energia para brincar. Então, olha quanto é importante a gente se alimentar bem, né? Ocorre quando ingerimos, agora vamos falar sobre as verminosas. Ocorre quando ingerimos alimentos contaminados com ovos de vermes, como, por exemplo, a lombriga. Por esse motivo, é preciso lavar muito bem as frutas, as verduras, né? Antes de comê-las. E sempre servir carnes bem cozidas, certo? São dicas para que possamos fazer de forma bem... nos cuidar, né? Que temos que nos cuidar, a verdade é essa. Agora, nós vamos lá na página 133, que fala sobre a falta de vitaminas. Olha, o que a alimentação inadequada, a alimentação errada causa. Já falou sobre a desnutrição, falou sobre as verminosas, né? E agora vai falar sobre a falta de vitaminas, conhecido também como avitaminose. Acontece com pessoas cuja dieta é pobre.
em frutas e verduras e pode causar diversos danos ao organismo. Exemplo, falta de vitamina A, que é igual problemas na visão, carência de vitamina D, que é o desenvolvimento irregular dos ossos, deficiência da vitamina C, possibilidade de sangramento nas gengivas. Nossa, olha quantas coisas, né? Muito, né? Outro fator na dieta inadequada, na alimentação inadequada, é a obesidade, ó. Situação em que a massa corporal de uma pessoa é bem maior do que a recomendada pela ciência, devido ao acúmulo de gordura. Geralmente isso acontece com quem ingere muitos alimentos ricos em calorias, tais como doces e frituras, e não costumam praticar atividades físicas regularmente. A obesidade também pode ocasionar complicações como doenças cardíacas, problemas nas articulações, diabetes e etc. Certo? Você está contando suas calorias? Vamos lá. Quando as pessoas falam a respeito de calorias dos alimentos, o que elas estão querendo dizer? A caloria é uma unidade de medida. Ela não é utilizada para medirmos a massa do corpo ou o tamanho de alguém, mas a quantidade de energia contida em cada alimento que ingerimos. Todos precisamos de energia para sobreviver, certo? Portanto, as calorias não nos fazem mal, desde que não sejam consumidas em excesso. A ingestão exagerada contribui para o aumento da massa corporal e a ocorrência de obesidade, né? Fica mais gordinho, mais fofinho, né? Rapidamente, não é isso? E depois fica difícil para voltar, né? Então, nós já falamos sobre a nossa alimentação adequada, né? O que nós temos que fazer, né? Nós já falamos sobre a alimentação inadequada, que nós temos que ficar atento, né, à nossa alimentação, porque senão acontece esses tipos de coisa aí, certo? E agora nós vamos falar sobre a digestão. Bom, ao serem ingeridos, os alimentos passam por transformações para que os nutrientes que neles se encontram possam ser absorvidos pelo nosso organismo, certo? O processo de quebra dos alimentos em pequenos pedaços, a fim de que o corpo aproveite os nutrientes neles contidos, é denominado digestão. Por isso nós devemos, quando vamos nos alimentar, nós temos que mastigar pausadamente, não é isso? Mastigar várias vezes para depois engolir, engolir para ter uma boa digestão, porque às vezes a gente come algo e fica se sentindo mal, mas por quê? Naquela rapidez, naquela coisa, a gente dá de repente uma mordida na maçã e já sai rapidinho, tá? Mas a gente nem mastigou direitinho para ela, né? Para ingerir, a gente só deu uma mordida logo e já engoliu. Então, às vezes tem alimentos que nos fazem mal por causa disso, porque nós temos que mastigar antes de engolir, certo? Agora nós vamos assistir um vídeo que fala sobre alimentação saudável. Prestem bastante atenção nesse vídeo que vai estar falando sobre tudo isso que nós acabamos de falar agora, mas de uma forma mais ilustrada, ok? Vamos lá comigo? Quem quer ter um corpo saudável, ágil, flexível para pular, correr, jogar bola e andar de bicicleta? Então, amiguinhos, eu, Dr. Esportes, Zé Gandula e Amarelinha, vamos ensinar a vocês as 3 regrinhas de ouro para mantermos o nosso corpo em forma e com boa saúde. A primeira é higiene. A segunda é boa alimentação. E a terceira, exercícios. A higiene é algo muito importante, por isso devemos estar sempre limpinhos e cheirosos. Afinal, quem gosta de ficar perto de alguém com cheiro ruim, roupas sujas e bafo de leão? Ninguém, não é mesmo? Além disso,
A sujeira pode trazer muitas doenças, pois nela existem milhões de bichinhos muito pequenininhos chamados germes e bactérias e que nos fazem muito mal. Mas não se assustem, pessoal. Para dar um fim a eles, nós contamos com 2 amigos, a água e o sabonete. Então, minha gente, chuveiro neles! Mas após um banho gostoso, não se esqueça de se enxugar bem para evitar uma doença de pele chamada micose. Também não devemos nos esquecer de limpar os ouvidos, o nariz, os olhos e escovar os dentes 3 vezes ao dia. Outra coisa importante é lavar bem as mãos antes das refeições. E por falar em refeição, a minha amiga Lili, que é nutricionista, me ensinou que uma boa alimentação também é fundamental. Não é mesmo, Zé Gandula? Afinal, alguém já viu um carro andar sem combustível, como álcool ou gasolina? Não? Nem eu. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Precisamos de energia para mantê-lo vivo e em movimento. E o nosso combustível são os nutrientes, que são as vitaminas, as proteínas, as gorduras, a água, os carboidratos e os minerais. E sabem onde encontramos tudo isso? Nos alimentos. Alimentos que são energéticos, isso é, são os responsáveis pela produção de calor, energia e o movimento, como a batata, o macarrão, o arroz, os cereais, as farinhas, os doces, os açúcares, o óleo, o azeite e a manteiga. Mas não é só de energia que o nosso corpo precisa. Também precisamos construir e fortalecer os tecidos, ossos, nervos e músculos. E para isso são necessários os alimentos construtores, que são o peixe, o frango, os ovos, o leite, queijos, feijão, carne, soja, ervilha e lentilha. Mas agora vocês devem estar pensando, cadê as frutas e as verduras que todo mundo diz ser tão saudáveis? Para que elas servem? Bem, as frutas, as verduras e também os legumes são alimentos reguladores, quer dizer, ajudam a transformar os alimentos que ingerimos em matéria do nosso corpo, como sangue, ossos e músculos. Por isso, elas são fundamentais para a saúde. Então, pessoal, já deu para perceber que é importante comer vários tipos de alimentos para que o nosso corpo funcione direitinho, não é mesmo? Isso é o que chamamos de dieta balanceada. Mas lembre-se, além de escolher o que comer, é importante também saber como comer, sempre mastigando bem devagar, triturando e engolindo os alimentos com tranquilidade. Muito bem, amiguinhos, vocês já entenderam que precisam tanto de limpeza quanto de uma boa comida para ficarem saudáveis. Mas ainda falta uma regrinha de ouro, os exercícios. Afinal, nosso corpo não foi feito para ficar parado. São as atividades físicas que nos tornam fortes e flexíveis. Se ficarmos parados, vamos acabar enferrujados, como uma bicicleta esquecida no fundo do quintal. Além de fazer bem para a nossa saúde, os exercícios também nos ajudam a nos relacionar com os outros, pois nos ensinam a trabalhar em grupo e desenvolver capacidades importantes, como tentar, persistir e tomar decisões. Os exercícios são tão importantes que acompanham a humanidade desde a pré-história, como mostram os desenhos nas paredes das cavernas. E todos os povos, em todas as partes do planeta, desenvolveram diferentes formas de se exercitar, que foram evoluindo com o tempo. Mas não pensem que para fazer exercícios é preciso uma quadra oficial. Na calçada, na praça ou no quintal, podemos improvisar vários jogos divertidos. Vocês viram, amiguinhos, como é fácil, gostoso e divertido mantermos uma boa saúde? Basta obedecer às 3 regrinhas de ouro: higiene, boa alimentação e exercícios. Se fizermos tudo direitinho, nosso corpo nunca irá reclamar e sim nos agradecer, pois poderá desfrutar de todos os sons, cheiros, sabores, toques e cores que a vida oferece. Muito bom o vídeo, não é mesmo? Agora, gostaria que vocês fizessem o desafio da página 135. Esse desafio vocês irão fazer e no momento que estiverem fazendo, peça alguém para filmar ou para tirar foto e envie para mim, da página 135, tá? Eu estarei aguardando, ok? Bom, estarei deixando o gabarito também aí da página 125 a
página 129, em anexo, para vocês fazerem a correção, ok? Um beijo a todos!